Olá, olá! Olha só, estamos aqui em Contenda e você que está chegando agora aqui na Rádio Plug, vamos contar a história para vocês ficar esperto aí e não cair em golpe na internet, hein? Viemos aqui para Contenda que uma família nos chamou para contar o golpe que eles caíram. É o golpe online, onde há um mediador na conversa que engana os dois lados. Bom, eu vou explicar certinho para você. Nós vamos conversar com o pessoal da família aqui de Contenda, que vai contar para a gente o que é que aconteceu. Vocês estão vendo esse ônibus aí? Esse ônibus não é o ônibus do anúncio, tá? Mas essa família tentou comprar um ônibus no anúncio na internet. A Silvana Fagundes é a esposa do seu João Carlos, que encontrou o anúncio na internet e falou: opa, olha aqui, tem um ônibus para a gente poder adquirir, o preço tá bom, tá bonito, vamos comprar. E aí o que aconteceu, Silvana? E aí que era um golpe, né? Aconteceu que entramos, o golpista entrou em contato com a gente e conseguiu fazer uma lavagem tanto na cabeça da gente quanto na cabeça do outro vendedor e, infelizmente, perdemos 25 mil. Então o anúncio do ônibus era que o ônibus era de 25 mil, mas qual que era o valor real do ônibus? O valor real era 47 mil. Tá, 47 mil, o anúncio era de 20. O que o vendedor contou para vocês poderem. Como é que foi essa história? Porque vocês tiveram contato com o proprietário do ônibus, né? Isso. Então, o golpista falou que eles eram primo e que era uma dívida que até pediu pra gente não comentar em valores, que o dono do ônibus estava, tipo, meio querendo não vender e tal, que ele era de São José dos Pinhais, mas o primo era de Fazenda Rio Grande. Aí esse primo devia para ele, aí não, e ele iria pegar o ônibus no valor de uma dívida. Aí passou até o número do dono verdadeiro mesmo, a gente entrou em contato com o dono e o dono confirmou a mesma história do golpista. Pro dono do ônibus, ele contou uma outra versão, que era para falar para vocês de uma outra maneira. O que ele contou pro dono do ônibus? Segundo o dono do ônibus, ele contou que o seu João era um sócio dele, que era um sócio que ia comprar, só que no caso meu esposo não teria todo o dinheiro para dar para ele e o golpista iria repassar o valor, o restante do valor. Contou essa história pro dono do ônibus. E vocês foram pessoalmente lá ver o ônibus. Isso. E aí, conversa vai, conversa bem, ninguém desconfiou de nada. Não, ninguém desconfia de nada. E o golpista foi junto? Não. Ah, em nenhum momento vocês conseguiram ver ele. Não. Só conversamos por celular. A primeira vez, né? Tipo, a gente foi para ver mesmo o ônibus, para ver se existia o ônibus, como que era, tal, documentava tudo certinho. A gente pesquisou Renavan e tal. Aí na segunda vez que foi para fazer o depósito, para fazer a negociação, ele falou que estava com a esposa no hospital, que não poderia ir acompanhar nós, que só poderia na sexta-feira. Só que a gente já estava mais com pressa, meio que para não perder o ônibus, né? Um valor bom, um ônibus bom. A gente resolveu conversar com o dono mesmo do ônibus, que onde confirmou a história, pediu pra gente fazer os depósitos e E aí é onde que ele enganou os dois lados sem vocês nunca nem verem a cara dele. isso. Ah, quem também eles, bom, e a forma de pagamento como é que foi feito? Foi feito via Pix, foi transferência, como é que foi feito? Então, esse daí foi a minha irmã que. Bom, a Tatiane, parece Tassiane. a Tassiane ajudou aí a orientar na questão dos depósitos, né? Ele emitiu alguns boletos no nome de 3 pessoas, é isso, Tassiane? Isso. Ele gerou, né, via WhatsApp, 3 boletos diferentes, e daí nesses boletos tinha 3 CPF de pessoas diferentes. Uma era no nome de uma Simone, outra era no nome de uma Janete, e o terceiro era no nome de um José. A princípio, né, a gente ficou questionando, porque eu, principalmente, eu fiquei assim muito, eu falei, tá, se o dono do ônibus tá aqui, se o dinheiro tá aqui, por que não entregar o valor para ele? E eu ficava questionando muito isso. Daí, na hora de depositar, eu perguntei direto pro golpista, né? Falei, por que essas pessoas aqui dele falou, não, um vai ser no nome da minha esposa, o outro vai ser num funcionário e o terceiro vai ser na minha gerente. Então, tipo, essas pessoas aí vão reunir todo esse valor e vão repassar para mim. E aí a gente foi lá e pagou. Fomos na lotérica, pagamos o boleto e daí isso, e antes disso tudo, eu falei, não, não vamos fazer o depósito sem fazer transferência, né? Fomos no cartório, na despachante, fizemos tudo. E o cara ficou muito louco, muito, muito, muito. Pelo telefone, assim, você sentia a indignação dele. Tanto é que ele mandou um áudio falando assim, não, seu João. Ele falava assim, não, Vanderlei, desse jeito eu não consigo. Eu não consigo fazer desse jeito. Se for assim, desfaz o negócio. Porque ele não queria que transferisse o ônibus para o nome do seu João antes de fazer o pagamento dos boletos. E aí nós estava
no cartório e o cara não parava de ligar, não parava. Eu atendi a ligação, eu fui um pouco grossa, ele falou assim, não, desse jeito eu não consigo, desse jeito você faz o negócio. Eu falei, tá, mas eu não tô entendendo. Falei, a gente tá aqui com o teu primo tá aqui, ele tá cuidando de toda a transação. Ele tá sabendo o que a gente tá fazendo. Falei, então, assim, no caso, é mais perigoso para nós, porque nós somos de outra cidade, a gente não conhece nada por aqui, a gente não conhece ninguém, achando, na verdade, que seria o Vanderlei que tá dando golpe, né? E aí eu falei assim, não tem como. E ele falava assim, não, mas ninguém passa um bem pro nome de uma terceira pessoa sem fazer pagamento. E aí ficamos nessa discussão. Só que enquanto isso, o seu João e o Vanderlei já estavam fazendo negócio. E aí fomos na lotérica, não dava certo, e daí ele emitiu lá. Quando a moça tirou um extrato para nós, né, mostrando, tinha muito, muito valor diferente dentro daquele CPF. E ela perguntava assim, eu não sei qual pagar. E nós do outro lado da linha também perdido, porque, né, tipo, falando com o cara lá, achando que era uma coisa certa, né? A gente falando lá com ele e ele só falava assim, não, paga tanto. E a gente foi pagando, foi pagando. Provavelmente eram outros golpes que ele estava dando em outras pessoas. Eu acredito que sim. Depois, pensando, né? E daí também, assim, depois a gente acaba se ligando nas conversas. Daí, depois a gente conseguiu fazer o pagamento, pagamos tudo. E ele tinha que repassar o valor pro dono do ônibus, né? E o dono do ônibus falando, não, o dinheiro não caiu na conta dele. Ele tá falando que não caiu. Aí a gente entrava em contato pelo celular do seu João e ele falava assim, a minha esposa tá conferindo. Calma que só tem uma conta aqui para cair o valor e a minha esposa tá conferindo. Só que na hora a gente não se liga, né? Na hora a gente pensa que tá tudo certo e tal. E depois vamos ver. Primeiro, que se a esposa estava em coma, como que a esposa ia conferir o valor? Não tinha como. Segundo, se a princípio, quando ele atendeu a ligação, não era a esposa que era o dono da conta, era uma funcionária. Aí depois já não era mais funcionária, era. Então, assim, tipo, são pequenos detalhes que tava na cara da gente, mas a gente, acho que eufórico por fazer o negócio, acabou não percebendo. Até porque o ônibus era um ônibus bonito, era novo e tudo, né? E o seu Vanderlei, que é o outro que também estava no meio da transação ali, que também foi vítima igual vocês, ele só se deu conta que foi o golpe em que momento? No outro dia, ele disse assim que o golpista, além de tudo, né, de ter feito tudo isso, ainda disse que mandou um áudio para ele falando assim: Vanderlei, vá atrás do teu ônibus porque você acabou de cair num golpe. Mas no golpe porque ele disse que não recebeu dinheiro, foi isso? Isso. Ele disse que o seu João era o golpista e que o seu João não pagou os boletos. E vocês já estavam com o ônibus, já tinham pego o ônibus, já estava com o ônibus, tinha feito o depósito, pegou o ônibus, já tinha transferido o ônibus pro nome de vocês, é isso? E aí, em que momento o seu Vanderlei aparece aqui na casa de vocês? A transação toda foi feita na quinta-feira, né? A gente ficou lá de manhã, vamos supor assim, das 8 horas até as 14 horas nós ficamos lá. Entre correria, assim, de cartório, despachante, paga boleto, ficamos lá até 2 horas. Aí minha irmã que estava comigo tinha compromisso, a gente voltou para a contenda correndo, né? Falamos para ele, a gente vai levar o ônibus. A gente pagou, tá lá. E daí eu falava assim, ó, se entenda com o teu primo. Agora é você e o teu primo. E ele ficava assim, não, mas o primo não depositou. Não, mas ele tá falando que não caiu na conta. Eu falei, ele tá falando, mas é um problema de vocês dois. Montamos no ônibus e viemos embora. Aí, sexta-feira, o João apareceu em casa falando assim, o cara tá ali, veio buscar o ônibus, vamos tudo pra delegacia. Aonde ele se tocou. Tipo, aonde, na verdade, o golpista, né, falou pra ele que era pra ele vir buscar o ônibus, que o João tinha aplicado um golpe nele. Bom, depois disso, tem toda essa situação, o seu Vanderlei veio aqui, ó, quero meu ônibus de volta. Vocês falaram, vamos pra delegacia, porque a gente precisa resolver esse negócio. Nós depositamos, nossa parte do trato tá resolvido, mas você não recebeu. Foram pra delegacia, e aí em que momento que lá, o que foi decidido dentro da delegacia quando vocês conversaram lá? A princípio, por ser uma delegacia militar aqui em Contenda e não ter civil, o rapaz falou assim, vou fazer um pré-boletim, né? Porque, infelizmente, a realidade tá na cara. Os dois caíram num golpe. E aí fizemos um pré-boletim, e também ainda tinha a questão do carnaval, né? Então, aí, nossa, essa parte foi tensa. Ficar esperando todos esses dias até chegar a bendita da quarta-feira de cinzas pra gente tentar resolver. Aí, o que a gente fez, né? Pra tentar
sair dessa agonia, a gente pediu assistência de uma amiga da família, que é advogada, aonde ela, né, falou assim, ó, vocês têm que fazer o quê? A fazer um acordo, né? Porque perder os dois iam perder de qualquer forma. Porque ao entender da justiça, de repente podiam apreender o ônibus, nenhum dos dois ia poder usar o ônibus e, né, sabe Deus quantos anos ia ficar isso parado. Então ela aconselhou que os dois dividissem o prejuízo, né? E aí foi isso que foi feito. Fizeram esse acordo, aí o seu Vanderlei, que era o dono do ônibus, se comprometeu a pagar metade do prejuízo pro seu João e o seu João devolveu o ônibus, né? Porque na verdade, assim, se fosse esperar por justiça mesmo, ia demorar muito, né? Então aí, como diz assim, como a gente percebeu que o Vanderlei também, né, infelizmente tinha caído no golpe, não restava outra saída, né? Tinha que devolver o ônibus porque é o meio de trabalho dele. Aí foi feito isso. Como é que o golpista, o nome que o golpista usou para se apresentar para vocês, qual que era? José Walter, José Walter. Ele dizia que morava onde? em São José dos Pinhais. José Walter, de São José dos Pinhais. Então você que está acompanhando aqui com a gente na Plug, José Walter, morador de São José dos Pinhais, ele se apresentava dessa forma, provavelmente não seja o nome verdadeiro, mas se você souber de algum golpe, ou caiu em algum golpe, ou ficou sabendo de alguma relação aí de comércio online que estava conversando com você com esse nome, fique atento. Agora, o que ficou de aprendizado para vocês depois de tudo isso, Silvana? Bom, para mim, não é fácil, né, você perder ali teu bem, teu suor, né, mas o golpista tirou dinheiro de nós, mas a fé em Deus sempre aumentou, sempre, né, tipo, isso ninguém tira da gente, e a fé em Deus que tudo se ajeita, que agora, tipo, é ficar de olho, não entrar mais em anúncio de Facebook, né, pesquisar bem antes, né, tipo, não cair em conversa de qualquer um agora. E a ideia é que o processo continue? Vocês querem ainda tentar encontrar, descobrir? Vamos tentar seguir com o processo para tentar descobrir quem que são essas pessoas ou não? Sim. Sim, quero. Claro, nunca vou saber se ele vai para trás das grades, mas desistir, não vou desistir não, de ainda achar esse cara. A advogada Samara Arruda, especialista em direito do consumidor, passou algumas orientações para que você tome cuidado para não cair em golpe online. Para evitar cair nesse tipo de golpe, a sugestão é sempre ficar atento, desconfiar de valores muito abaixo do praticado pelo mercado, também verificar se a pessoa que está intermediando a negociação tem autorização para tanto ou se ela é o proprietário do bem, que pode ser verificado juntamente ao Detran no caso de automóveis. Também não entregar, caso você seja o vendedor, uma autorização para qualquer pessoa que te chame na internet ou que você não conheça, realmente contratar uma pessoa de confiança para estar intermediando essa negociação e desconfiar de solicitações estranhas ou de solicitações em excesso, como foi o caso que solicitaram ao comprador que não falasse sobre valores, sobre preço ali no encontro pessoalmente com o vendedor. Como é que não vai falar sobre preço? Como é que não vai falar sobre valores? Isso também faz parte da negociação. Então é sempre estar atento e desconfiar desses sinais. Bom, seu João, depois de tudo isso, né, infelizmente esse prejuízo aí que acabou acontecendo, o golpe que acabou acontecendo, agora com relação ao anúncio do Facebook, o senhor está mais esperto? Agora eu tô esperto, né? Caí mais numa, tá louco. Podia ter que apanhar de cinta, né? Certo. É isso aí. Bom, vou ficando por aqui e fique atento sempre com anúncios online, site, OLX, Facebook. Saiba com quem você está conversando, não faça nenhum negócio, não transfira nenhum dinheiro sem antes ter certeza que o negócio é sério, tá bom? Eu sou Emerson Santos com o Wilton Carlos na filmagem para a Plug. Primeiro lugar em todo lugar.